Irmãos, amada igreja, os cultos de quarta-feira têm sido muito engrandecedor. Quem lembra da palavra de domingo passado? Só minha mãe? Minha mãe lembra que o marido dela que pregou, né? Se falar que não lembrou, né, Cris? Se falar que não lembrou, põe em casa. Gente, foi tão bom, porque na quarta-feira nós reunimos aqui, e não sei se depois do testemunho da Jéssica aqui fez diferença, mas quarta-feira lotou, e teve muitas perguntas, teve muita instrução, eu achei muito bacana. Eu acho legal, porque na quarta-feira a gente pergunta e responde. Então eu estou aqui em cima hoje, vou trazer algumas curiosidades de perguntas que eu recebi. Obviamente o Natal é uma festa bastante antiga, então requer muitas perguntas. O Júnior começou o culto hoje maravilhosamente bem, falando que o Natal, Jesus não nasceu 25 de dezembro. Eu recebi muitas perguntas essa semana, via WhatsApp, via Facebook, via pessoalmente mesmo, perguntando sobre o Natal. Às vezes eu ia almoçar em algum lugar, a pessoa me perguntava: Everton, como é que funciona esse negócio de Natal? Posso celebrar, não posso? A árvore é demoníaca, as bolas não são, a vela. E aí, como eu tive que responder algumas perguntas, eu falei assim: não, então eu vou introduzir a mensagem de hoje com alguns conhecimentos que é bastante importante. Eu quero começar com o versículo principal, Patrick, o primeiro aí, Isaías 9:6, que seria o versículo base da palavra. Hoje o Patrick é meu operador, é? Tá lascado, hein? Tem que ter o dedo rápido. Isaías 9:6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno e... Perdeu, irmão. Perdeu. Príncipe da paz. Igreja, eu leio esse versículo e me arrepio todo. Fica assim igual, eu imagino que é igual o Júnior na final do campeonato, se arrepia todinho. Esse versículo é muito bonito. Porque, olha só, Isaías foi um profeta do Antigo Testamento. Imagina ele falando da vinda de Jesus. Ele está falando como se já tivesse acontecido. Porque um menino nos nasceu. Ele já sabia, o Richard, que ia acontecer. Um filho nos foi dado e o governo está sob os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Pai Poderoso, Pai Eterno e Príncipe da Paz. Olha que bonito. Eu acho interessante, porque eu não sou uma pessoa que comemora muito aniversários. Apesar de que minha família insiste em comemorar. Eles fazem porque me amam, né? Eu não gosto muito de aniversário, porque eu odeio aquele altruísmo anual. Eu não gosto que as pessoas, como o Júnior falou aqui, as pessoas passam um ano inteiro longe de você, não recordam da sua existência, e no seu aniversário quer lá te dar um agrado, te dar... Por que não faz isso o ano todo? Você tem oportunidade, irmão, o ano inteiro de adorar Jesus. Por que só no Natal que você vai ser bom? É engraçado que tem uma tradição que o Papai Noel só dá presente para a criança que foi boa, né? E perto do Natal, toda criança é boa para ganhar presente. Richard, você foi bom esse ano? Amém, irmão. Então, esse altruísmo anual, ele pelo menos serve de consolo, já é um bom começo. Mas eu não gosto. Eu não quero que vocês sejam um tipo de cristão que uma vez por ano fazem bondades. Quero que vocês aprendam o que a gente tem ensinado aqui, vez a vez, cada vez mais. Então, eu quero começar com curiosidade. Quando foi que Jesus nasceu? Se Jesus nasceu dia 25 de dezembro, quando foi que ele nasceu? A Bíblia não deixa claro. Por que a Bíblia não deixa claro? Vou falar aqui como teólogo, porque não é importante. O que é importante de Jesus? Oi? É importante que ele morreu por você. E essa data você comemora toda a Páscoa. Você está aqui agora porque Jesus morreu por você e foi para livrar você dos seus pecados. Se nós tivéssemos que viver na lei dos profetas, que não são 10 mandamentos, tá? 10 mandamentos foi em Êxodo 20. De lá para cá teve muitos outros mandamentos, inclusive outros que eu não preciso citar. Mas Jesus cumpriu a lei para que você tivesse a graça. E graças à morte dele que te trouxe vida. E é isso que nós vamos falar um pouco hoje. Mas vamos lá. Em Lucas 2, de 1 a 3, ele começa assim, ó. Naqueles dias, César Augusto publicou um decreto ordenando o recenseamento de todo o povo romano. Esse foi o primeiro recenseamento feito quando Quirino era governador da Síria e todos iam na cidade natal a fim de alistar-se. Dentro da história, esse recenseamento tinha anos que não tinha sido feito. Imagina que, além do povo ter que ir para a sua cidade natal para contar quantas pessoas são, ainda fosse no inverno. Ninguém iria, né? Então, Jesus não nasceu no inverno. Esse recenseamento foi feito no dia que Jesus nasceu. Outro versículo aqui provando que Jesus não nasceu em dezembro. Lucas 2:8. Havia pastores que estavam no campo próximos e durante a noite tocavam conta de seu rebanho.
Então, de noite, dona Cecília, o rebanho estava comendo pasto. Ele vai comer o pasto no inverno? No meio da neve? Então, não era Natal, não era dezembro. Tem teólogos que falam que Jesus nasceu em março. Tem teólogos que falam que Jesus nasceu em outubro. Daí a gente vai tirar a contagem regressiva da morte dele, a morte de Jesus, para trás. E aí você vai pegar o calendário romano, o calendário arábico, você vai pegar seu calendário e fazer suas contas. Mas é só para deixar claro. João 19, Lucas 3, vão falar da morte de Jesus, vão citar datas de Jesus, da data dele morreu até hoje. Mas vem cá, é importante o dia que Jesus nasceu? Eu já perguntei. Eu quero fixar que o dia que Jesus nasceu não é importante. Mas se Jesus nasceu dia 25 de dezembro, quem que nasceu dia 25 de dezembro? Eu acho legal essa evolução que a gente traz no conhecimento. Dia 25 de dezembro era comemorado o aniversário de Nimrod. Nimrod, ele era neto de Cão, que era filho de Noé. Quem lembra da história da Arca de Noé? Aquela que tem os bichinhos, né? De par a par. Quando Nimrod construiu a Torre de Babel ainda, que ele chegou a falecer, ele faleceu muito jovem, a mãe dele e esposa dele fez todo um ritual daquele menino para que ele fosse endeusado. E no túmulo que ele morreu, da noite para o dia apareceu uma árvore. E ela consagrou aquele menino como se fosse um deus. Então ele passou a ser adorado naquele período. Adivinha que árvore que nasceu no túmulo dele? Um pinheiro. Coincidência? Ou você estudou? Coincidência, né? Eu não acredito nisso. Então, olha só, estou trazendo curiosidades aqui, porque ele passou a ser chamado de Deus Sol, ele passou a ser chamado filho de Baal, que era o deus daquela época. Então, o dia 25 de dezembro foi considerado foi o aniversário dele, e ali foi se comemorado aquela festa. Mas isso não quer dizer nada para a gente. No século IV, a Igreja Católica começou a pegar o aniversário de Jesus e ela começou a expandir o reino. Quando eu invado um outro reino, nesse caso religiosamente, e vou catequizá-lo, eu vou levar a minha religião para eles. Então, quando chegou a religião cristã naquele reino que adorava Nimrod, o que eles fizeram? Fizeram o que mais tem na igreja evangélica. A gente chama de sincretismo. O sincretismo é quando você chega na igreja e você tem partes de outra cultura. O dia 25 de Natal era o aniversário de Nimrod, mas o Jesus tinha um aniversário ali. Mas não tinha sido comemorado. Porque os judeus eles comemoravam a morte de Cristo na Páscoa, mas não o aniversário. Aí o que a igreja fez? Não, você vai comemorar a partir de hoje o aniversário de Jesus. Isso é o sincretismo. Ele tirou daquele meio religioso um outro Deus e botou Jesus no lugar. Você quer ver outro sincretismo? Jesus é loiro, de olhos azuis, patola, grande. Quem é assim na Grécia? Zeus. Eu cheguei, evangelizei os gregos, e os gregos tinham os deuses. O deus Zeus. Zeus é forte, loiro, de olhos azuis. Isso é o sincretismo. Eu peguei um Deus que tinha e transformei num Deus que eu tenho. Isso é o sincretismo. E daí nós temos vários outros sincretismos. Um dia eu vou falar um dia não. Na quarta-feira eu vou falar sobre o sincretismo africano. Só vai saber quem vier. Sou mal, né? Sincretismo africano. Por que a gente tem algumas coisas na nossa cultura brasileira hoje, desde da catequização dos escravos, por que isso acontece? Mas eu quero cortar a curiosidade. Hoje eu quero ser sucinto, eu quero que vocês se divirtam bastante hoje. Então, como símbolo natalino, nós temos a árvore de Natal. A árvore de Natal, como eu já citei, foi a árvore de pinheiro onde nasceu o deus Nimrod. Na Enciclopédia Barça, ele tem um verso que cita sobre a origem da árvore de Natal. Ele fala bem assim, ó: a árvore de Natal é de origem germânica, datando o século de São Bonifácio, foi dotado para substituir os sacrifícios de carvalho sagrado de Odin, adorando-se uma árvore em homenagem ao deus menino. Então, nós estamos vendo aqui mais um sincretismo. Nós tiramos um ídolo e transformamos em outro. É só para você entender que a árvore de Natal é um símbolo pagão. Você bota a árvore na sua casa, você está adorando a um demônio. Certo ou errado? Isso foi quando começou. Mas o que eu quero trazer para vocês hoje é um conhecimento de como começou. Não quer dizer que você está uma árvore na sua casa que aquilo é demoníaco. Eu acho interessante deixar bem claro, porque me perguntaram assim: Everton, eu posso ter uma árvore de Natal na minha casa? Por que não? Tinha um advogado, e esse advogado estava defendendo a causa americana de que se podia ter porte de arma ou não. E esse advogado estava no tribunal, ele pegou a arma, botou a arma assim, seu Mail, em cima, e falou assim: arma, dispare contra o juiz. Fernando, a arma não disparou. E o advogado foi bem enfático: a arma, dispare contra o juiz.
e a arma permaneceu e não disparar. Aí o advogado falou bem assim, advogado é bom, né, Jéssica? Minha irmã é advogada, está aqui, prazer em ter você aqui hoje. Jéssica, ele falou assim, a arma não tem o poder de agir por conta própria. Ela não é boa e nem ruim. A arma é usada na mão de quem tem. A árvore de Natal é um adorno. Martinho Lutero viu aquela árvore linda no solstício de inverno, a luz bateu sobre os seus galhos e ali você tinha um brilho dos cristais de neve. Ele falou assim, nossa, que obra maravilhosa que Deus fez. Porque tudo que Deus fez é bom, perfeito e agradável. Botou a árvore de Natal na casa, o pinheiro na casa dele porque achou bonito. Então você pode ter uma árvore de Natal na sua casa. Isso não é ilegal, isso não é nenhum pecado. Amém, irmão? Quem tem árvore de Natal na sua casa? Agora todo mundo levanta a mão, né? Se fosse no começo eu queria ver. Você tem, princesa? É linda a sua árvore? Eu monto para minhas filhas porque elas veem nas ruas, elas veem nas escolas. Por que não ter? Hoje, essa festa natalina faz parte da nossa cultura. Você tem também? Não tem porquê eu deixar de ter um enfeite na minha casa. Mas no começo deu muita briga. As velas natalinas, elas foram utilizadas para acender as luzes demoníacas onde iluminavam os caminhos de Satã lá da época. Aí daí, cara, quer dizer que vai acabar a luz na sua casa e você não vai acender uma vela? Hoje é moderno, né? Hoje a gente usa uma lanterninha aqui, né? Ilumina tudo. Mas acabava a luz lá em casa, ainda tem velas. Então acabou a luz, eu não posso acender vela, Leandro, porque vai chamar demônio na minha casa. Gente, a gente tem que entender que Jesus morreu na cruz para que essas bobeiras acabassem. Nós vivemos, Richard, você está rindo, mas isso é sério. Tem gente que acredita nisso. A gente vive a graça. Jesus nos trouxe liberdade. Nós tivemos uma pregação aqui maravilhosa sobre o rasgar do véu. Que nós tínhamos uma legalidade e Jesus acabou com essa legalidade. Nós somos todos livres. Você acredita que as bolinhas de enfeite de Natal, aqueles adornos maravilhosos da árvore de Natal, elas eram cabeças de crianças em sacrifício a Baal? Nós fazíamos o ritual e tinha um pinheiro e colocava a cabeça da criança pendurada com um lacinho. Ainda tinha um lacinho. E quanto mais cabeças, quanto mais sangue, era mais que o Deus adorava. Aí eu tenho bola de Natal na minha casa, então eu estou fazendo analogia. A gente tem que ter discernimento de que Jesus, ele trouxe para a gente essa liberdade. A troca de presentes à meia-noite, ele tem um ritual também. É um ritual de Saturnália, que eu vou falar também na quarta-feira. A guirlanda, ela tem todo um enfeite. O Frederick J. Hastings escreveu num livro dele bem bacana, a guirlanda remonta os costumes pagãos de adornar edifícios e lugares de adoração em festivais de celebridade. Os pagãos adornavam suas casas, mas na Bíblia, a única referência que nós temos de guirlanda, qual que é? A coroa de espinhos. E ali, para mim, remete à coroa do rei, meu Salvador. E, seu Mail, para mim, isso é o mais importante. O que Jesus fez por mim. O presépio de Natal também não é algo cristão. Você não vê isso na cultura judaica. Aquele presépio era um símbolo do Deus Baal. Esse Deus Baal, Satanás teve muitos nomes ao longo da história. Um dia a gente vai falar sobre a cultura egípcia, a gente vai ver muitos nomes de Satanás. E esse Deus Baal, ele era um Deus presente nessa época, aqui antes de Cristo. O presépio de Natal era justamente um adorno que existia antes de Jesus nascer. Aquele presépio já existia. Aí nós fizemos um sincretismo. Colocamos Maria, Jesus ali e José. Essas adorações, esse tipo de coisa que existia antes, não tem nada a ver com a nossa cultura. A gente faz, mas eu quero que vocês tenham conhecimento. Se alguém vier falar para você assim, ó, você está em pecado porque você comemorou a festa de São João. Sabe o que eu respondo, Cris? Não, eu fiz a festa junina. Às vezes agostina, né? Às vezes sai atrasado. A minha filha nasceu em julho, então a gente emenda as festas lá em casa, julina com laizina. Eu lembro que no chá de bebê, Ramison, no chá de bebê da Laís, a gente fez uma fogueira, assou mandioca, batata doce, amendoim, que era a festa junina. Bom, a última curiosidade que eu vou trazer para vocês aqui é do Papai Noel. O Papai Noel é uma curiosidade que não é pagã, acho que é a primeira, né? Mas é uma história muito bonita. A Enciclopédia Britânica, ela cita a história do São Nicolau. O São Nicolau foi um bispo do século V, e ele se tornou bispo depois, um bispo de Mira, santo venerado pelos gregos latinos em 6 de dezembro, não era dia 25. Conta-se a lenda segundo a qual pranteava ocultamente 3 filhas. Ele tinha 3 crianças pobres e ele presenteava no dia 6 de dezembro sem ninguém saber. Mas um dia alguém ficou sabendo. E isso deu origem à fábula do São Nicolau. São Nicolau, que do inglês Santa Claus, do português Papai Noel.
Mais uma vez, nós vemos aqui um sincretismo religioso. Hoje nós temos presentes no Natal oriundos de um bispo da Igreja Católica. E aí, isso é o maior pecado? Dar presente no Natal? Se alguém quiser me dar um presente no Natal, fica encanhado, não. Pode me dar, viu? Viu, dona Regina? Não é pecado, não. Mas eu acho a história bonita. Bom, eu trouxe essas curiosidades aqui porque me perguntaram, e eu achei uma pergunta válida. Falei, poxa, por que não, né? Ô Estevão, por que eu não posso ter uma árvore de Natal na minha casa com bolinhas, com velas, com estrelinhas? Por que eu não posso? Se eu sou livre, Jesus me libertou. É claro, igreja, que a gente tem que ter um discernimento, porque essas culturas, quando elas foram inseridas lá nos Estados Unidos na época, teve muita briga. Os ingleses guerreavam contra essas culturas aqui, porque eles vinham de uma cultura inglesa, de uma cultura judia, e lá nos Estados Unidos eles não aceitavam quando essa cultura chegou. Mas pegou e ficou. Aí agora eu vou ser o único amarelo que não vou comemorar o Natal. Quem conhece alguém que não comemora o Natal porque é pecado? Sabe o que é pecado? Pecado é ter uma pessoa precisando e você dar as costas. Pecado é você dizer não para o seu irmão quando ele pede ajuda. Pecado é você ver um desnudo e não vestir. O Júnior adora essa mensagem, né? Te viste nu, não te vestir. Essa mensagem é maravilhosa. O pecado é você não reconhecer Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. O que eu gosto, Everton, no Natal, é de que Jesus traz a lembrança de toda a história que Ele viveu por nós. Eu gosto do Natal. É uma festa onde a gente se alegra. No Natal, coloca para mim, Gili, por favor, Salmo 72, 11. Mais um versículo de Davi agora. Ele traz para a gente aqui, outro versículo falando de Jesus. Os reis de toda a terra irão de... Eu acho interessante isso aqui, Lucilene. Todos os reis. Como é que Davi, segundo rei de Israel, vai falar de Jesus? Um Jesus que ainda ia chegar. Ele diz que todos os reis iam servir Jesus. E no dia que Jesus nasceu, quem que foi lá visitar ele? 3 reis. Reis de vários lugares. Chama de reis magos, só para citar aqui, que mago na Bíblia, nesse caso aqui, não é um feiticeiro, não é um bruxo, necromante. Naquela cultura, os magos eram pessoas sábias e inteligentes, possivelmente astrônomos. A história não sabe, mas possivelmente astrônomo. Então, os 3 reis magos foram visitar Jesus. Eles tiveram uma longa caminhada, de onde eles estiveram até chegar a Jesus, então eles chegaram lá por volta de 6 de janeiro. É uma data estimada, então eles não chegaram no Natal. Mas é graças aos 3 reis magos que você tem a cultura de dar presentes no Natal. Vem daí. Daí que no Natal a gente dá presentes. E eu quero dar uma pergunta, a pergunta primária da noite aqui. Qual que é o maior presente do Natal? Fica com ela aí que eu vou responder daqui a pouco. Segura para mim. Pode segurar, papai. O nome desses magos, Melquior, Baltazar e Gaspar. Na Bíblia, só tem um livro que cita sobre os 3 reis magos, que é o livro de Mateus. Eu acho estranho, porque nós temos 4 evangelhos, 3 sinóticos, e nenhum deles fala dos reis magos. Só o livro de Mateus. O que ele fala? Entrando, Mateus 2,11, entrando em casa, viram um menino com Maria, sua mãe, prostrando-se, o adoraram, e abriram seus tesouros, e entregaram-lhes ofertas. Que ofertas que foi? Ouro, incenso e mirra. Quem já ouviu essa história? Por que o cara vai dar ouro, incenso e mirra para o menino? Vamos entender? Essa mensagem é muito bonita, porque nós vamos entender o que é o presente do Natal. Tem um livro de São Beda, o Venerável, de 673, que ele tem uma passagem que fala sobre os reis magos. Então, não é um livro bíblico, mas é um livro de um homem que ele cita. É o único livro da história que faz escrito. Ele vai dizer assim, Belchior era velho, 70 anos, cabelos e barbas brancas, tendo partido de Ur, terra dos caldeus. Gaspar era moço, de 20 anos, robusto e partida de uma distante região montanhosa, perto do mar da Cáspia. E Baltazar era mouro, de barba cerrada, com 40 anos, partida do Golfo Pérsico da Arábia Feliz. Então você vê 3 reis de 3 lugares diferentes, foram lá para adorar Jesus. O primeiro presente que foi dado foi o ouro. Lucas 2, 24. A família de Jesus era uma família pobre. Não era uma família necessitada, mas não era uma família abastada. Era uma família humilde, uma família simples. E nós vamos ver que essa família era simples nesse versículo aqui. E para oferecer um sacrifício, quando a criança nascia em Israel, a gente agradecia a Deus pela bênção da criança ter vindo. Então eles davam um presente, uma oferta. Era um sacrifício. Para oferecer um sacrifício, de acordo com o que a lei do Senhor ordenara, 2 rolinhas
ou 2 pombinhos. As pessoas davam cordeiro, davam coisas caras, imaculados. O que eles tinham era 2 pombos ou 2 rolinhas. Então você vê que eles não tinham muito dinheiro. E aí chega um rei e dá ouro. Esse ouro significa que Jesus era rei. Aquele rei, ele estava aceitando o reinado de Cristo sobre a terra. A partir daquele momento ali, Jesus ia reinar sobre todos os povos. Esse rei estava reconhecendo isso. Ele, prostrado, o adorou e entregou o ouro. O ouro naquela época, Carlinhos, era um presente que só um rei dava para o outro, até porque era caro. E esse ouro serviu para custear a saída de Jesus de Belém para fugir de Herodes, para fugir daquela época que estava sendo perseguido. A pergunta principal desse presente que ele recebeu é se você reconhece que Jesus é seu rei. Nessa noite de Natal, quantos reconhecem que Jesus é rei da sua vida? Então entregue o ouro que você tem para Jesus. Eu não estou pedindo para você encher isso aqui, não. O que você tem de precioso? O que nós temos de mais precioso, na minha concepção, para mim, o que eu tenho de mais precioso é o meu tempo. Para mim, o meu tempo desperdiçado, ele não volta. Se eu perder 10 minutos a mais dormindo, a mais que eu diga, porque eu já descansei, ou 10 minutos espreguiçando, são 10 minutos, Estevão, que não volta mais. Para mim, o ouro que eu tenho para dar para Deus é o meu tempo. Então, quando eu estou disponível, eu estou em oração, eu estou em contato com o Senhor, eu estou meditando. Essa palavra aqui já tem uns 3 meses que eu estava meditando nela. Eu introduzi algumas curiosidades aqui, porque me perguntaram, mas tem algumas coisas aqui que eu vou falar só na quarta-feira por causa do horário. Mas Jesus é o seu rei. E nessa noite, o presente que você vai dar é o seu ouro. Para mim é o tempo. Qual que é o ouro que você vai dar para Deus? Reconheça nessa noite que Ele é o seu rei. Como é que você vai reconhecer que Ele é o seu rei? E prostrado, o adorando, entregando o que você tem de precioso. Outro presente que ele recebeu foi incenso. Salmo 141, 2. Seja a minha oração como incenso diante de ti, e o levantar das minhas mãos como oferta da tarde. Quem recebia incenso eram somente os sacerdotes. Os sacerdotes que recebiam incenso. Olha o que diz Hebreus 7,17. Porquanto sobre ele é afirmado, tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Versículo 21. Mas ele se tornou sacerdote com juramento, quando Deus lhe disse, o Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és o sacerdote para sempre. Muito obrigado. Jesus é o sacerdote. O incenso tinha outra função, assim como o ouro. O ouro tinha a função de custear e bancar a trajetória de Cristo. O incenso tinha a função mais importante. Essa função mais importante assim. Hoje o incenso, ele aromatiza o ambiente, né? Naquela época o incenso espantava as moscas. Mas essa função, esses incensos eram dados ao sacerdote. Só o alto sacerdócio que podia receber incenso como presente, porque era uma tradição. E Jesus recebeu, ou seja, aquele outro rei, prostrado, adorou a Jesus e entregou a ele o incenso. Quem aqui nessa noite reconhece que Jesus é o seu sacerdote? Amém, eu reconheço. Se ninguém reconhece, eu reconheço. Tudo. Igreja, sacerdote era aquele que intercedia pelo povo. Você tem toda uma nação e aquele sacerdote ficava no templo recebendo as suas oferendas. Ele que intercedia por você. Então, Jesus é o seu sacerdote. Você precisa pedir algo para Deus, Ele é o seu sacerdote entre você e Deus. Se você pecou, é Ele que vai te dar o perdão. Não sou eu. Não adianta você vir aqui, ajoelhar e falar, eu pequei. Eu falo assim, amém, irmão, vai e não peques mais. Não, quem vai te perdoar é Jesus. É Ele que vai te dar a salvação. Eu quero que vocês entendam que nessa noite nós vamos presentear Jesus com ouro e agora com incenso. Você reconhece que Ele é o seu sacerdote? Você tem colocado Ele à frente da sua vida como sacerdote? Você pede para Ele interceder sobre os seus problemas? Qual o problema que você está passando? É financeiro? É pessoal? É afetivo? É amoroso? É profissional? Que dificuldade que você tem? Você tem colocado Jesus à sua frente? Você tem pedido para Jesus ir por você? Vá Jesus à minha frente. Cuide desse problema que eu tenho. Cuide dos meus filhos. Cuide do meu trabalho. Cuide da minha família. Que problema que você tem? Você tem pedido para Jesus resolver? Ou você tem batido a cabeça na parede? Eu falei no último domingo, que eu preguei sobre fé. Eu falei para vocês que é burrice pedir para Deus o que você pode conseguir com suas próprias mãos. É inconcebível isso. Se Deus te deu toda uma capacidade de você conseguir, por que você vai pedir? Mas aqui eu estou colocando Jesus como sacerdote.
é aquele que vai intermediar a sua relação com o Senhor. Você tem intimidade com Deus? Você tem buscado esse conhecimento? Você tem buscado esse contato com o Senhor? É Jesus que vai fazer isso por você. É Ele que vai buscar. Eu estou ensinando para vocês o caminho. Eu ensinei para vocês que símbolos de natalino não fazem diferença. E estou mostrando para vocês que o real símbolo é Jesus. Vamos botar um vídeo, Gili, para quebrar, para ver se o povo não dorme? Vídeo forte. Na festa de Natal, o aniversariante do dia, como na noite do seu nascimento, ninguém lhe abriu as portas e Jesus não tem onde repousar. Não há espaço para ele nas casas dos hipócritas de ceias fartas e corações vazios. No teatro do Natal, entre papais noéis, pinheiros reluzentes e embrulhos presentes, Cristo passa despercebido, como se o bom velhinho fosse fato e o bom Deus é que fosse lenda. Eu não acredito no Natal consumo, o Natal das gentilezas fugazes, do altruísmo anual. Natal são as boas novas eternas de um Deus que se fez servo, do Verbo que se fez carne, do profeta que revolucionou o mundo pela paz e pelo amor. E é por amor a esse Deus menino que os cristãos genuínos celebram o verdadeiro Natal. Nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boa vontade. Bonita, hein, a mensagem? Obrigado, Cris. Ela sempre mostra uns vídeos legais no grupo. Quem conhece as redes sociais da igreja aqui? Facebook, YouTube, WhatsApp. Quem não está inteirado ainda pode procurar, tá? Ministério Comunhão. Se alguém precisar acrescentar no Facebook, pode procurar o Gílio, o Júnior ou eu. Para a gente mandar essas mensagens assim. Mensagens como essa são muito enaltecedoras. Então, Jesus morreu por você lá naquela cruz. O terceiro presente que ele recebeu ao nascer foi a mirra. A mirra era um óleo feito de uma árvore. Era um óleo muito... Essa aqui, por sinal, ó. Um óleo muito cheiroso, muito bom. Era usado para unção, para consagração. A Bíblia diz, por exemplo, se você estiver enfermo, para você pedir para o obreiro orar por você e ungir com óleo. É esse óleo que é usado. Se você não tiver, pode ser azeite de oliva mesmo, porque Deus não se importa com o óleo, não. É só para ter mais um ritual. Quando ele recebeu aquela mirra, a mirra era usada para fazer esse tipo de cura, esse tipo de milagre, pelo sumo sacerdote. Só ele podia fazer. E aquele rei reconheceu que Jesus era o novo sumo sacerdote, como profeta do povo. Então eu quero trazer para vocês aqui que vocês reconheçam que Jesus é o profeta da sua vida. Ele é o sumo sacerdote. É ele que vai orar para você curar. Não tem óleo? Não precisa, ore. Não está lá, ore. Quantas vezes aqui nós oramos por pessoas que não estavam aqui, estavam distantes e a cura chegou? Porque quem faz a cura é Jesus. E não sou eu que vou limitar o poder de Jesus a um óleo. É a sua fé. Eu já ensinei para aqui como é que faz para você fazer esse negócio de fé. Quem perdeu pode ver o vídeo no YouTube, está gravadinho lá. Se não tivesse, pode cobrar o gilhete que ele bota. Está chegando, né, Gili? O que eu quero levar vocês a entender é que o Natal é uma celebração mágica. Mas não por um ritual que existe. E nem por um único momento do ano que você tem de contato com a família ou com os amigos. Foi o que eu falei do meu aniversário. Eu não quero que vocês tenham essa intimidade. Eu passo o ano inteiro com a minha família. No Natal não é diferente. Eu vou passar com eles. Por que eu vou passar com um desconhecido, com uma pessoa que eu nunca vejo? Se é Natal, eu vou dar o meu carinho para a pessoa que está comigo. Então eu quero que vocês passem o ano todo do lado de Jesus. O presente maior que foi dado para nós no Natal foi Jesus Cristo. Isaías 53, de 4 a 5. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, ele foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Esse aqui, irmãos, é o presente que você tem na sua vida. Imagina você ter que obedecer todas as leis que foi imposta pelos homens até chegar à salvação. A Bíblia diz que ninguém conseguiu. Ou seja, todos estariam condenados. Mas Jesus, lá no Éden, ele diz que ia enviar aquele que ia pisar na cabeça da serpente. E nada daquilo teria salvação. Jesus salvou até os antigos. Davi foi salvo pela morte de Jesus. Adão foi perdoado pela morte de Jesus. Todos os homens da face da terra que existiram foram salvos mediante a morte de Jesus. É esse o presente que nós temos. E eu falo aqui
Todas as vezes que eu tenho oportunidade. Não negue isso para o seu próximo. Viva esse Jesus. Tenha intimidade com esse menino Deus. Ele que, sob as pisaduras dele, você foi sarado. Leve isso que você ganhou para as pessoas. Viva esse Jesus. Eu não quero que você bote a Bíblia debaixo do braço e vá na rodoviária e ficar lá assim, ó. Jesus te salva. Quem tem coragem que vá. Mas eu quero que você viva esse Cristo. Viva Ele no seu dia a dia. Viva Ele com as suas atitudes. Por que ter mágoa? Por que ter rancor se você pode viver um novo amor em Cristo? Se Cristo levou os espinhos, as chicotadas, as ferroadas por você, você não pode tolerar uma pessoa? Você não pode procurar ter amor pelo seu próximo? Jesus sofreu tudo para que você tivesse salvação e você nega um sorriso para as pessoas. João 3,16 ao 18. Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho amado para não condenar o mundo, mas para que se fosse salvo pelo meio dele. Quando quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Quem não crê no Filho de Jesus. Quem que não crê no Filho de Jesus? Ninguém vai levantar a mão, eu sei. Sabe quem não crê? Quem nega ajuda ao necessitado. Sabe quem não crê? Quem não ama o seu próximo. Jesus deu um mandamento muito simples: amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. É muito fácil chegar aqui, ter uma ceia maravilhosa, você comer, sorrir, festejar, e amanhã? E depois? E no meio do ano? Como é que você vai fazer? Você vai lembrar do cara só no aniversário dele? Passa o filme para mim, Gílio, por favor. O segundo, por favor.